Meus irmãos, minhas irmãs, você que está comigo, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos buscar graça, a direção de Deus para a gente poder abordar este assunto aqui, que é um assunto delicado. Todas as vezes que eu falo sobre isso, causa problema, mas a gente não pode deixar de falar, né? Porque a Bíblia aborda todos os assuntos e este aqui é bíblico. Então nós vamos falar. Querido Deus, amado Pai, Santo e poderoso Senhor da glória, nós te engrandecemos e já nos lançamos ao estrado dos teus santos pés, buscando no Senhor, ó Deus, a direção para fazermos este trabalho, não da maneira que a gente quer fazer, mas da maneira que o Senhor quer que nós façamos, da maneira que te agrada, da maneira que o Senhor quer que seja feito. Nós vamos cultuar o Senhor, pregando a sua palavra, proclamando a verdade bíblica. Então, Senhor, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê capacidade para a gente falar tudo que precisa ser dito, que não tenhamos nenhum tipo de agressividade naquilo que vamos falar, mas que também não tenhamos nenhum tipo de timidez, covardia, que levemos a verdade pura, santa, cristalina e verdadeira. Fala conosco, dá-nos, Senhor, a santa graça do entendimento. Fica conosco, livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal. E assim nós oramos no nome do nosso Senhor, do Cristo Salvador, Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs e vocês todos que estão conosco, vocês que vão ver esse vídeo depois, né? Muita gente vê o vídeo à noite, em outro horário. Muito bem, veja a hora que você quiser. Eu só quero pedir uma coisa para você, dá uma curtida lá no vídeo, para a gente saber que você viu, né? E que você entendeu a mensagem. Se você não concorda com a mensagem, você tem lá um espaço para o seu comentário, e nenhum comentário, né, discordante fica sem resposta, fica sem um esclarecimento, né, ou uma pergunta que muitas vezes te leve a repensar. Tá? E este assunto que nós vamos abordar aqui é um assunto difícil. Vamos abrir a Bíblia. Deixa eu botar meu óculos aqui, senão eu não enxergo. Esse aqui é para enxergar de perto. E tem um que é só para enxergar de longe. Quando eu estou com um ou com o outro, só enxergo na medida que o óculos me permite, né? Esse aqui eu só enxergo de perto, para ler, por exemplo. Mas tudo bem, não tem problema. Tem certas coisas que nem é bom a gente ver mesmo, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Você tem a Bíblia aí? Pode. Então abra a sua Bíblia. Eu quero incentivar você a ler. Que eu sei, irmãos, não adianta. Poucas são as pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia. Né? Então, se pelo menos nesse horário você abrir e ler comigo, já não é o ideal não, mas já é alguma coisa. Né? Se você não pode ler, está trabalhando, tudo bem, pelo menos ouça.
A Bíblia diz que a fé, isso é a Bíblia que diz, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Certo? 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A gente vive num mundo em que tudo é avaliado pelo resultado. Tudo. Se a coisa dá resultado ou está dando resultado, que é coisa boa. Se não dá resultado, não é coisa boa. Você sabe como é que chama isso? Esta maneira de pensar, essa maneira de viver, chama-se pragmatismo. É colocar aquilo que é prático acima daquilo que é racional, que é pensável, que é acadêmico. Né? Quando, há muitos anos atrás, eu fui começar minha faculdade de teologia, as pessoas falavam, ih, agora vai ficar louco, não sei o que, aquelas coisas, né? Por quê? Porque as pessoas não gostam de pensar. Elas gostam de ver o que é prático. As pessoas, o pragmatismo é muito parecido com aquilo que é chamado de utilitarismo. Se é útil, é bom. Se não é útil, não é bom. Se dá certo, é bom. Se não dá certo, não é bom. É a crença dos resultados. Você vê que isso que eu estou falando, você já deve ter ouvido por aí, em rádio, em pregação, dizendo, aqui nessa igreja, a sua fé tem resultado. Ou, aqui você obtém resultado. Aqui você vê resultados da sua fé. Então, isso não é bíblico. Porque a fé não é um remédio. Você vai lá no médico, você fala, estou com isso, aquilo, aí o médico dá uma receita. Se o remédio não produzir o efeito que se espera, você vai lá e ele troca, dá outro. Mas a fé não é assim. Né? Quando eu entro aqui para fazer a programação, para ler, para estudar, porque eu faço tudo isso aqui, né? Eu acendo a luz. Se a luz não acender, o que eu tenho que fazer? Trocar a luz. Queimou, tem que trocar. A fé não é assim. A fé é coisa diferente. A fé não pode ser um negócio prático. Porque quando a gente usa esse pragmatismo, o pragmatismo vem da palavra prática. A gente começa a dirigir tudo na nossa vida por isso, através da prática. Nós vamos orar com aquele sujeito lá, porque ele tem prática na oração. Nós vamos lá porque o culto lá, olha, é tão bom, é tão gostoso. E a realidade bíblica não é determinada levando em conta aquilo que funciona ou o que não funciona. Isso é bíblico. Não é porque funciona que é bíblico.
Não é porque o sujeito orou e de uma maneira ou de outra, o sujeito que estava para morrer não morreu, ou a pessoa que estava desempregada arrumou emprego, né? Não é porque isso aconteceu que ele é um homem de Deus. Porque você não levou em consideração quantas dezenas de currículos aquela pessoa que estava desempregada já tinha entregue, ou tinha entregado. Você não levou em consideração que aquela pessoa que estava para morrer estava fazendo um tratamento violento e melhorou. E Paulo nos alerta sobre isso. Se você abrir aí, eu não vou ler, porque a gente não tem tempo, né? Eu precisaria aqui de 1h30 para poder ler todas as passagens, mas leia aí, está registrado, ó, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Depois você lê 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O que você vai ler ali? Você vai ler Paulo dizendo que nem sempre o Evangelho produz algo que a gente reputa como positivo. Nem sempre uma oração tem o efeito que a gente espera. Por outro lado, as heresias, os enganos satânicos, em muitos, mas muitos casos, são extremamente eficazes. A Bíblia também mostra isso. Pode ler Mateus, capítulo 24, versículos 23 e 24. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 13 e 4. Você vai ver que as coisas satânicas, diabólicas, dão certo também. A gente vê aí no mundo, agora usando o pragmatismo, a gente vê no dia a dia aí quanta coisa que não é de Deus e que prospera, que dá certo. Vou só trazer para, por exemplo, uma coisa raríssima, acontece, mas é raro, um motel fechar. É difícil. Um bar fechar. Isso não é de Deus. Entendeu? Então não é porque está dando certo que é de Deus. Não é este o parâmetro. Um outro aspecto que eu quero alertar você nesta exposição da palavra de Deus é que a prosperidade, aquela pessoa que diz assim, olha, hoje eu cheguei aqui, fui tomar um banho, né, porque eu chego todo... E eu estava mexendo na televisão rapidamente, e eu passei lá, a mulher falando, a gente não tinha nada, morava de aluguel, hoje nós temos 5 casas de aluguel. Então, mas a prosperidade material não dá para dizer que isso provém de Deus. Leia lá Jó, capítulo 12, versículo 6. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, não precisa de pessoas que o vendam. E o que a gente vê hoje, o que a gente ouve, eu pelo menos ouço isso toda hora, né? São pessoas vendendo o Evangelho. O Evangelho precisa de pregadores, de profetas atuais, não que fiquem adivinhando, profetizando coisas, mas que profetizem aquilo que está escrito. Não precisa de pessoas que fiquem vendendo. E o que mais se faz é vender denominações hoje. Vender igreja. As igrejas são vendidas, como, né, você pega aí
um comercial de um supermercado anunciando as suas ofertas. Você pega um comercial de um magazine, de uma loja, anunciando as suas ofertas. Você vê se as igrejas hoje não fazem as mesmas. Elas vêm para o rádio, para a televisão, para anunciar as suas ofertas. Quais são as ofertas? São as chamadas reuniões, que eles gostam de chamar de culto. E são ofertas. Olha, hoje é segunda-feira, é o culto do empresário. É o culto da prosperidade. Você está com tudo afundado na sua vida, vem para a igreja hoje. Olha a oferta. Sexta-feira é para você que está com o Exu Caveira, Pomba Gira, Caboclo Cobra Coral, não sei o que, Índio Chavante, venha que nós vamos dar a libertação. Olha a oferta. Mas o Evangelho não quer isso. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. O que Pedro está dizendo aqui? Que a semente do Evangelho não é de coisas que apodrecem, não são coisas materiais. A nossa regeneração é de coisa incorruptível, porque é feita mediante a palavra de Deus, que é viva e que permanece. Não é isso que é 1 Pedro capítulo 1, versículo 23? Você vê que eles anunciam só coisas corruptíveis. Então, qual que é o efeito desse pragmatismo dentro das denominações? O culto deixou de ser para Deus e passou a ser para o homem. Então o culto bíblico é um culto chamado de teocêntrico. E o culto que é feito hoje nas igrejas é antropocêntrico. É para o homem, não é para Deus. O homem vai lá dizendo que vai prestar o culto a Deus, mas ele vai buscando o bem-estar para ele, o bem-estar da família dele, a solução dos... Olha, tem gente que ajuda programação de rádio, que o sujeito fica mandando abraço o programa inteiro, falando o endereço de igreja. Eu fico pensando, como é que pode isso? Não pregou a palavra. Sábado eu ouvi um sujeito pregando a palavra. Falei, misericórdia, onde é que está tirando essas coisas que ele está falando aí? As pessoas ouvem, acham que está pregando e tem aquilo. Deixou de ser um culto a Deus e passou a ser um culto ao homem. O culto que você participa, na maioria das igrejas, salvo raríssimas exceções, é um culto ao homem. É um culto onde as pessoas dançam, pulam, batem palma, se alegram. É mais um show do que uma adoração a Deus. É show. Quando não vem um pregador lá da Bahia, mas nós não temos pregador aqui em Campinas, está faltando pregador aqui, que nós temos que trazer um sujeito lá da Bahia para pregar aqui. Eu ouço isso toda hora. Olha, vai vir aqui o homem de Deus lá de Sorocaba. Mas peraí, não tem pregador aqui? Tem que importar um de Sorocaba para cá. Hoje à noite, a presença marcante do homem de Deus, fulano de Lital, lá do Paraná. Eu ouço isso e eu dou risada. O cantor, o levita, mas que levita? Não existe levita. Os levitas eram da tribo de Levi. Foi a tribo que não recebeu nada. Vivia do dízimo que os sacerdotes davam. Malaquias 3,10 é sobre isso. Que levita? O culto hoje é, olha, vem porque você vai ter uma vida melhor, sua vida vai mudar, Deus vai resolver os seus problemas.
A adoração a Deus deu lugar à solução que é prometida pelos homens dos problemas dos homens. Deus nunca prometeu resolver problema de ninguém. O que Deus prometeu foi a salvação. Então, aquilo que está lá a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, não existe mais. Atos 2,42, não existe mais isso. Porque surgiram metodologias. O culto tem que ser alegre, tem que atrair os jovens. Tem que atrair os homens de negócio, porque homem de negócio tem dinheiro. Aí a gente fala do dízimo, das ofertas. Eu recebi hoje, não sei de quem aí, do irmão Luiz Carlos, o maior. Recebi dele hoje uma relação dos pastores mais ricos do Brasil. E o que eu mandei de volta para ele é: será que algum deles aceitava viver como Jesus vivia? Jesus falava assim: olha, o filho do homem não tem nem onde recostar a sua cabeça. A raposa tem um lugar para dormir, eu não tenho. Eu ouvi até um famoso pastor aí, que ficam toda hora: olha, o que você acha do pastor fulano de tal? Eu não sei lá, eu não tenho que achar nada, né? Mas esse daí é um dos famosos aí, programa de televisão, tudo, não sei o quê, dizendo que pastor tem que ganhar e ganhar muito bem. A Bíblia diz que quem vive do Evangelho, né, quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho, mas não diz que tem que viver abadescamente, né? Não diz que tem que ter carro importado, não diz que o pastor tem que ter um carro, a mulher tem que ter outro, o filho tem que ter outro, o filho tem que estudar no melhor colégio. Não diz, a Bíblia não diz isso. Este pastorzão disse. Agora, como é que eu posso me sentir bem sabendo que eu estou fazendo isso e as pessoas não têm dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para comprar comida, às vezes para pegar o ônibus? É o culto do homem, não é o culto a Deus. Então é o culto antropocêntrico, não o culto teocêntrico. Hoje os cultos são de fórmula, né? Olha, nós temos que atrair mais gente, vamos fazer a campanha. Você vê que igreja é uma campanha atrás da outra, é uma atrás da outra, um termina uma, começa a outra. Para quê? Por amor às almas? Uma campanha não é bíblico, é para atrair gente. E a maioria das campanhas, tudo usando como mote coisas do Velho Testamento, do judaísmo. Nada a ver. É um show nos púlpitos, um verdadeiro show. O culto já não é mais culto mesmo, né? Já mudou de nome, né? Agora é celebração, nova unção, renovação, essas coisas assim. Culto para quê? Mas culto ninguém faz. Tem gente que há anos vai naquela e acha que aquilo que ele frequenta é culto. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou é falso. Um sermão é um sermão, para eles tanto faz se aquilo que está falando é certo ou errado. Ninguém está dizendo aqui que as inovações são coisas erradas. Não. Tudo vai se inovando. Mas nós não podemos fugir do padrão bíblico quando nós vamos prestar um culto a Deus.
As pessoas até dizem assim, não, aqui na casa de Deus, que é uma aberração chamar um prédio de casa de Deus. Quem chama um prédio, seja ele pastor, missionário, seja o que for, que chama um prédio de casa de Deus é porque não lê Bíblia. Ou então quer te enganar. Né? Porque o prédio não é casa de Deus. E eles falam assim, não, aqui nós temos que ter alegria, porque na frente de Deus... Mas a Bíblia não diz isso, gente. A Bíblia não diz que na frente de Deus você tem que estar alegre. A Bíblia diz que você tem que estar com temor e com tremor, não alegre. Nós não podemos nos alegrar, nós somos pecadores. Deus é santo, como é que eu vou chegar? Ó Deus, como vai, Senhor, tudo bem? Não tem jeito. Eu tenho que chegar para Deus buscando o perdão dele. Na verdade, o que acontece na maioria das igrejas, salvo raras exceções, é que a fé está sendo atacada com erros sutis, pequenos, que eles vão entregando para as pessoas em conta-gotas. A fé está sendo atacada. E Judas diz que nós temos que batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas nos foi dada. A igreja hoje quer ser prática. A igreja hoje quer trabalhar com coisas corruptíveis. E aí ela passa a ser defeituosa, desleal para com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Em alguns casos, além de ser desleal, defeituosa, ela é satânica. Em alguns casos, as igrejas são mais parecidas com terreiros de Umbanda. Em alguns casos, as igrejas são mais parecidas são mais parecidas a um centro espírita. Quando não no seu visual, quanto naquilo que é falado também, porque atende os objetivos do diabo em afastar o crente da verdade da palavra de Deus, que é as Escrituras. E a Bíblia é uma questão de vida ou de morte, não só de crença. A Bíblia é uma questão de vida ou de morte, não só de crença. Você acha que a Bíblia, não, é de vida ou morte. Quem crê tem vida, quem não crê é morto. Que tipo de ministério que agrada a Deus? Às vezes eu recebo aí alguns xingamentos aí de pessoas que só o seu ministério que é perfeito. Eu nunca falei do meu ministério. Quando você... Tem gente, eu estou há 17 anos no rádio cristão. Tem gente que diz que me ouve há 15. Quando você ouviu eu falar ou chamar alguém para alguma denominação? Nunca. Nem quando eu vou pregar, quando raramente me chamam, né, porque eles não chamam, porque como é que vão chamar um sujeito que nem eu, que prega a Bíblia, quando eu vou lá e vou falar o contrário do que eles falam? Depois eles vão ter que ficar se explicando lá nos cultos seguintes. Mas nós temos que buscar todos os dias a ter um trabalho, um serviço, um ministério que agrade a Deus. Você sabe que ministério que agrada a Deus? A Bíblia fala. Não é o desse ou daquele. Vamos ler aqui. Vamos ver que tipo de ministério agrada a Deus. Deixa eu só achar aqui. Um minutinho só, meus queridos. Tenha um pouquinho de paciência. 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2. É esse ministério aqui que agrada a Deus. Ó.
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. É esse ministério que agrada a Deus. Pensa que ficar dançando, batendo palma, porque hoje nas igrejas as pessoas dançam e batem palma como se elas estivessem numa balada. As mulheres ficam balançando os quadris. Uma das coisas que mais me incomoda é quando o pregador fala: olha, tem algumas coisas em pregador que eu não suporto. Primeiro é olha para mim. Mas por que eu tenho que olhar para você? Você é artista para eu olhar para você? Isso é irritante. Olha para mim, para o que você está fazendo. Eu estou lendo a Bíblia, vou parar de ler a Bíblia para olhar para você? Isso é irritante. A segunda coisa que me irrita profundamente, olha, cumprimenta a pessoa do seu lado direito, fala do seu lado esquerdo. Mas, gente, dinâmica de grupo, isso é pragmatismo. O sujeito faz isso para chamar a sua atenção. Isso chama-se dinâmica de grupo, é pragmatismo, isso não é culto a Deus. Se na sua igreja fazem isso, eu quero dizer para você que isso chama-se dinâmica de grupo, isso é pragmatismo, não tem nada a ver com culto a Deus. Jesus nunca fez isso, Paulo nunca fez, nenhum apóstolo, nem existe nenhum tipo de orientação na Bíblia. Olha, fala para o seu irmão aí do lado, que coisa mais chata, mais boba, eu não quero falar. Fala você, é você que tem que falar. É que a mensagem do cara é tão fraca, é tão anêmica, é tão rala, que ele tem que pôr atrativos no que ele está falando. É uma piadinha. Olha, chega ao cúmulo, meus irmãos, minhas irmãs, de vocês. Talvez você pode dizer, não, eu não pago, mas tem pessoas aí me ouvindo que pagam rádio para pessoas ficarem falando. O sujeito chega, a primeira coisa que ele fala é do Palmeiras, é do Corinthians, é da Ponte Preta, do Guarani. Bom, mas peraí, vocês acham lindo? E só tem programação porque alguém vai lá e ajuda. Eu só tenho porque alguém me ajuda. Aliás, deixa para lá. Então, o centro de um culto a Deus, você quer saber se você participa de um culto a Deus ou não? É a Bíblia que diz para você. Olha, o centro de qualquer culto é a obediência simples a 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Não sou eu que estou inventando. Se na sua igreja não faz assim, a culpa não é minha, é sua que está no lugar errado. Um culto tem que ter por base, como regra, a obediência de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Agora, se fica dando recadinho, se a mulher do pastor tem lá 10, 15, aí é vocês estão lá porque vocês querem. A minha tarefa, a tarefa de qualquer pastor, de qualquer pregador, é proclamar a Bíblia, proclamar as Escrituras. Pelo menos é isso que eu leio, Romanos 10, 14. E isso já vem lá do judaísmo, isso já vem lá do Velho Testamento. Neemias capítulo 8, versículo 8, diz a mesma coisa, isso não mudou. Pregar a Bíblia é o meu maior compromisso, não tem compromisso maior que esse. Mas diz que está aí. Essa baba, as igrejas hoje são uma baba. Por causa disso que você chega num lugar, você fala que você é pastor, olha, a pessoa já olha assim meio de lado para você. Esse daí toma dinheiro do povo lá. É assim. Esta é a ideia.
Porque a maioria faz isso mesmo. A maioria, infelizmente, as pessoas estão erradas? Estão certas. A maioria faz isso. Um pastor que pede dízimo, hoje o que ele está fazendo? Está tomando dinheiro. Me mostra na Bíblia aqui Jesus pedindo dízimo para a igreja, né? Senão vai trazer Mateus lá, Jesus falando com os fariseus lá e, né? Ai, ai. Me mostra qualquer apóstolo pedindo dízimo para a igreja. Eu não estou livrando. Estou uma igreja lá, deve ser bom, hein, pastor? Porque você não pede o dízimo. Não! Cada um sabe o seu compromisso com Deus. Eu não tenho uma pessoa aqui que todo dia, 10 horas da manhã, bota uma cartucheira na minha cabeça aqui e diz, vai lá fazer o programa, vai lá. Nem bem antes disso a pessoa não põe 2 armas aqui e diz, vai estudar lá para você levar a palavra. Não, eu vou porque eu sei o meu compromisso. Não, dinheiro é a mesma coisa. Mesma coisa, irmãos. Você quer dar o dízimo? Dê. Não, ninguém vai ser culpado por dizimar. O que eu estou dizendo é colocar o dízimo como quem não dá o dízimo não vai para o céu. Quem não dá o dízimo gasta o dinheiro do dízimo na quebra do carro. É o que eles falam. Em remédio. É o que eles falam. É o argumento que eles usam para forçar as pessoas a dizimarem. É isso que está errado. Você quer dar o dízimo de livre e espontânea vontade? Dê. Só que o mês que você não der, ninguém pode te cobrar. Não é um carnê. Até carnê eles fazem, né? A verdade é que pouca gente cultua verdadeiramente a Deus. Pouquíssimas pessoas. Elas vão lá na igreja, elas choram, acham lindo, as músicas maravilhosas, olha cada música. Mas quem falou para você que Deus está gostando dessas músicas aí? Quando você esquece a canção, porque a música é a parte instrumental, isso é música. Música é a parte dos instrumentos. Esquece a parte dos instrumentos. Ouça a letra. É a letra. O perigo, além de estar na parte dos instrumentos, que eu não quero entrar nisso agora, o perigo, meu querido irmão ou irmã, está na letra. O perigo está na letra, naquilo que a música em si diz. Tem sujeito aqui no rádio que bota uma música para tocar e fica pregando em cima da música. Você já ouviu isso? Até em igreja fazem isso. Ouça a letra. Quando o sujeito coloca a letra lá no telão e te obriga a cantar, leia a letra. Opa, mas isso daí, Deus... Mas peraí, isso aí é Deus falando? Você tem que ter isso aí, dizer não vou abrir a boca. Ah, mas está todo mundo cantando. Mas que cante, é problema deles. Se aquilo não está engrandecendo, glorificando a Deus, eu não vou fazer. Na verdade, a falta de temor a Deus é que tem sido uma característica desta anêmica geração de adoradores que nós temos aí. Uma geração completamente anêmica. Você sabe o que é anemia, né? O sujeito fica fraco, fica lá largado, zóio fundo, amarelo, anemia. Ei, pastor, não sou assim não, eu sou bombadão, aqui é isso, talvez você tenha um corpo muito forte, mas o seu espírito
está se arrastando. Por quê? Porque estão cultuando a Deus, porque estão reverenciando a Deus de qualquer jeito. As pessoas vão lá para buscar o seu bem-estar familiar, material, de emprego, de relacionamento. O culto se transformou nisso e as pessoas acham que o culto a Deus é para isso mesmo. Aí elas saem da igreja todas felizes porque ouviram o pastor ou a música falou alguma coisa alguma coisa positiva relacionada com o problema dela. Aí elas saem dizendo assim: o culto foi uma bênção hoje. Mas gente, se vocês soubessem, tá vendo essa bolinha aqui, ó, que eu fico apertando na mão, assim, eu tenho vontade de pegar e dar na cabeça da pessoa dessa bolinha aqui. Como é que o culto foi uma bênção? O culto foi para Deus, não foi para você. O culto foi para te corrigir. O culto foi para, repreender você. Se foi uma bênção, você saiu rindo, alegre, feliz, porque você saiu pior do que a hora que você entrou. O culto não foi culto. Não é isso que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. O que Paulo falou para Timóteo? Falou: Timóteo, faz o culto lá, e as pessoas têm que sair de lá felizes, alegres. Elas entram assim meio tristonhas, preocupadas. E olha, Timóteo, você deixa o povo alegre, conta umas piadinhas, fala lá das arenas de Roma, fala lá da Ponte Preta, do Guarani, do Corinthians, do Palmeiras, fala do Neymar, viu, Timóteo? Fala do Temer, para as pessoas saírem de lá felizes, Timóteo. Foi isso que Paulo falou? Falou não. Prega a palavra. Insta. Seja você oportuno ou inoportuno. Corrige, repreende, exorta. Olha, eu nunca vi ninguém ser corrigido, repreendido, exortado e sair dizendo: oh, que bom, eu fui repreendido, eu fui exortado, me chamaram a atenção, que legal, que bom, fazia tanto tempo que eu não era chamado a atenção, que felicidade, fui chamado a atenção. Eu nunca vi isso, porque ninguém chama a atenção de ninguém, ninguém repreende. Aliás, não sou eu que estou repreendendo, é a palavra, né? Mas a pessoa diz: olha que alegria, o culto falou comigo, olha que bênção. Eu não sei o que Deus pensou desse culto aí, não. O culto é para a gente adorar a Deus, e a palavra de Deus vai lá em todas as nossas feridas. Sabe quando você se fere, aí cria uma casquinha de sangue, não cria? A palavra de Deus vai lá, e arranca aquela casquinha, expõe aquela ferida. Isso que a palavra de Deus faz, é isso que está dizendo aqui. Que a palavra de Deus, ela nos transforma. Por quê? Porque a semente dela são coisas incorruptíveis. E não coisas corruptíveis. E ela é para sempre. Algo está errado. Muito errado. E nós sabemos o que são estas coisas erradas. Vamos orar, meus irmãos e irmãs, porque o nosso tempo está esgotado aqui. Nossa oração vai ser curta, mas vai ser... Eu vou usar Atos capítulo 17, versículo 11, para fazer minha oração. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, ajuda os meus irmãos e irmãs, esses que estão me ouvindo, que estão me vendo, esses que vão me ouvir e me ver num dia qualquer desses, que eles possam usar Atos 17, 11 na vida deles, que eles possam verificar se as coisas são de fato assim. Esta é a minha oração, para os meus irmãos e irmãs e para mim também, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.